Hoje a gente vai estudar o do, todos os significados da estrutura, da palavra do, sendo usado como verbo, como auxiliar para fazer pergunta também, para fazer pergunta, para negativar uma frase, para com sentido de fazer, com sentido de fazer, e também com sentido de enfatizar. Quase ninguém sabe isso daqui, mas o do também é usado para enfatizar. Então, são esses quatro sentidos, esses quatro jeitos que a gente vai estudar aqui então hoje. Os quatro jeitos de usar o do em inglês. Então, essa é a nossa, acho que essa é a nossa primeira aula sobre aprenda suas primeiras frases em inglês. A gente também tem a série Como Aprender Inglês, Como Aprender Inglês com Frases. Só que dessa vez não é uma frase famosa, que nem a gente faz nas outras. A gente vai estudar várias frases para você entender e usar o do desses quatro jeitos. Então, o primeiro jeito que a gente vai usar ele é para fazer pergunta. Então, do para fazer pergunta. Sabe quando você precisa fazer uma pergunta e tem que ter o do no começo da pergunta? Só que a gente não traduz ele. Por exemplo, do you fish significa você pesca? Então, o do a gente não traduz no português, mas em inglês ele precisa estar aqui no inglês para fazer a pergunta. Não pode ser só you fish para fazer a pergunta. Se fosse you fish, seria você pesca, eu estou afirmando. Mas aqui, como eu estou perguntando, então tem que ter o do aqui. Do you fish? Do you fish? Você pesca? Você pesca? Do you fish? Então, o do é importante para fazer a pergunta. Se não tem o do, você está afirmando. You fish. Você pesca. Então, you fish. Você pesca. Para fazer a pergunta, a gente coloca o do. Do you fish? Você pesca. Mas no português, na hora de traduzir, a gente não traduz esse do aqui. Ele está sendo usado só como um auxiliar para fazer a pergunta. Então, em português, a gente não traduz, mas em inglês tem que ter. Claro, se você estiver fazendo numa conversa informal com seus amigos, é só você, se a entonação da sua voz para fazer a pergunta, então, tipo, you fish? Então não precisa do se for uma conversa informal, porque a gente, quando é informal, a gente come várias palavras na hora de falar. Mas do jeito certo, com a gramática certa, aí é do. Do you fish? Você pesca para fazer pergunta. Então, se eu quiser falar você dança, como é que eu faço? Do you dance? Do you dance? Você dança? Tô perguntando, você dança? Você dança? Então, é só mudar aqui a palavra da frente, mas para fazer pergunta, o do tem que estar aqui. Do you dance? Você dança. Se eu estou afirmando, eu falo you dance. Você dança. You dance. Então, para fazer pergunta, do you dance? Então, digamos que eu quero perguntar se você bebe. Então, eu posso perguntar do you drink? Do you drink? Você bebe? Você bebe? Do you drink? Se eu estou afirmando, é só eu tirar o do e vira you drink. Você bebe. Então, do you drink? Fazer pergunta, tem que ter o do aqui. You drink? Afirmando. Então, uma outra frase com do. Por exemplo, quero perguntar, eu te conheço? Eu conheço você? Do. Do I know you? Do I know you? Então, deixa eu tirar aqui do negrito. Do I know you? Eu conheço? Eu conheço você? Então, eu estou perguntando, eu conheço você? Eu te conheço? Do I know you? Eu te conheço? Eu conheço você? Se eu quiser afirmar, eu falo I know you. Eu conheço você. Eu te conheço. I know you. Então, o do está sendo usado só para auxiliar na hora de fazer a pergunta. Mas lembrando, no inglês falado por nativos, no inglês mais avançado, você também vai ver as pessoas falando I know you. Mas você entende que ele está fazendo a pergunta porque é pelo tom da voz, pelo tom da pergunta. I know you. Então você também vai ver desse jeito. Mas, com a gramática certa, tem que ter o do aqui. Do I know you? Eu conheço você? Eu conheço você? Então, para afirmar, I know you. Eu te conheço. Eu conheço você. O know aqui significa conhecer ou saber. Nesse contexto, significa conhecer. O I, eu e you, você. Do I know you? Eu conheço você? Eu te conheço. Um outro exemplo.
Para falar, por exemplo, você quer alguma coisa, você quer um. Então eu tô com alguma coisa, tô com chocolate, pergunto, do you want? Do you want one? Você quer um? Você quer um chocolate? Do you want one? Você quer um? Então, do, sendo usado só para fazer a pergunta, como um auxiliar, a gente não traduz. You, você, want. Você quer, one é o número 1. Do you want one? Só que na hora que a gente vai pronunciar essa frase aqui, geralmente a gente não pronuncia o T, aí vira do you want one, ao invés de do you want one. Quando você está falando rápido, você come o T. Então, do you want one? Você quer um? Do you want one? Você quer um? Um outro exemplo. Para eu perguntar, você me vê? Do you see me? Você me vê? Você me vê? Do you see me? Você me vê? Do you? Então, aqui, fazer a pergunta, aprende essa estrutura, fazer pergunta, coloca o do. See é ver e me é eu. Então, do you see me? Você me vê? Eles não falam do you me see. Assim tá errado. Eles falam see me. Eles invertem. Então, do you see me? Você me vê ao invés do you me see. Assim é errado. Então, o jeito certo é do you see me? Você me vê. E o do sendo usado só para fazer a pergunta. A gente não traduz ele é só o auxiliar. Então, aqui não tem nada aqui na tradução. E para afirmar, obviamente, só tiro do. You see me. Você me vê. Um outro exemplo com um do para fazer pergunta. Por exemplo, eu quero perguntar se você gosta de mim. Eu posso falar do you like me? Você gosta? Você gosta de mim? Então, o do sendo usado para fazer a pergunta. You, você, o like. Like a gente traduz como gostar ou gostar de, ao invés de só gostar. Então, esse de aqui faz parte gostar ou gostar de alguém ou alguma coisa. Nesse contexto, é de mim. Do you like me? Você gosta de mim? E, novamente, a gente não traduz esse do aqui. Do you like me? Você gosta de mim? Um outro exemplo, só que agora, digamos que o do está no meio da frase, ao invés de no começo da frase. Então, vamos lá, deixa eu ver. Isso daqui mesmo, só que how do you like me? Como você gosta de mim? Como você gosta de mim? How do you like me? Como você gosta de mim? O how aqui é como. How do you, como você, like, gosta de, like me, gosta de mim. How do you like me? E uma outra coisa super interessante é que quando um nativo, você não vai ver uma pessoa que geralmente tem o inglês como segunda língua falando desse jeito, é mais um nativo mesmo. Eles não falam how do you like me. Geralmente esse do aqui tem o sentido de um R aqui. How do you like me? How do you like me? Ao invés de do. Você vai ver bastante isso no inglês falado, conforme você for se expondo ao inglês, vendo vídeo no YouTube, vendo série, vendo filme. Então isso é super comum no inglês, o do virar esse ru na hora que você está falando o inglês. É super comum, você vai ver bastante. Então, do you like me? How do you like me? Ou, falando mais rápido, how do you like me? How do you like me? Um som de R aqui. How do you like me? Como você gosta de mim? Um outro exemplo para falar, deixa eu ver, quando nós vamos. When do we go? Quando nós vamos. When significa quando. Aqui o do, para fazer a pergunta, a gente não traduz ele no português, mas em inglês tem que ter esse do aqui. Ele está auxiliando para fazer a pergunta. When do we? Quando nós, we. E nós, when do we go? Quando nós vamos. When do we go? Quando nós vamos. E também aqui também, se você estiver falando rápido, geralmente um nativo, where do we go? Where do we go? Um som de R aqui. É bem comum eles falarem um r ao invés de do. Então, when do we go? Quando nós vamos. When do we go? Quando nós vamos. Então agora a gente vai ver o do
para negativar uma frase. Então ele vai ser usado para negativar uma frase. A gente viu agora ele sendo usado para fazer pergunta. Então, para fazer pergunta, a gente acabou de ver. E agora para negativar. Negativar uma frase. Por exemplo, eu quero falar... você está indo embora, eu quero falar, não vai, fica aí. Então, don't go. Don't go. Geralmente, você faz essa abreviação, essa contração, ao invés de ser do not go. Geralmente as pessoas falam don't go, faz essa abreviação, essa contração, mas é a abreviação de do not go ou don't go. E também, geralmente, eles não pronunciam esse T aqui, aí vira só don't go no inglês falado. Claro que para escrever tem que ter o T aqui, mas na hora que você está falando, geralmente você come esse T, aí vira don't go. Don't go, ao invés de don't go. Don't go. Então, don't go ou do not go. Não vá. Não vá. Don't go. Não vá. Ou do not go. Lembrando também que a gente não traduz esse do aqui. Ele só está sendo usado para auxiliar o not. Não pode só falar not go. Se falar not go, tá errado. Tem que ter o do aqui. Do not go. Assim tá certo. Se falar só not go, tá errado. Não pode. É don't go. Do not go. Só not go, tá errado. Não é desse jeito. Claro, se for uma conversa informal, você fala do jeito que você quiser. O importante é a pessoa entender. Só que para estar certo, tem que ter o do not go, ao invés de só not go. Tem vários jeitos de... É que nem no português. Por exemplo, que a gente come várias palavras quando a gente está falando. Eu vou falar, eu vou para o mercado. Eu vou... Alguém me mandou isso aqui no meu... Eu não lembro se foi no meu Facebook ou no meu Instagram, que eu falei sobre que no inglês e no português a gente come as palavras. Aí alguém falou, eu vou para o mercado. Que a gente não fala, eu vou para o mercado. Como é que a gente fala? Vou para o mercado. É assim que a gente fala em português. Então a gente também come um monte de palavras quando a gente está falando. Então no dia a dia isso é normal, tanto em inglês quanto em português. Então é só você se acostumar com isso. Nem sempre quando a gente fala, a gente usa a gramática certinha. A gente não usa o termo certinho no dia a dia. A gente fala vou para o mercado, ao invés de eu vou para o mercado. Então isso é bem comum também no inglês e você vai ver bastante no dia a dia conforme você for se expondo ao inglês, quando você for tendo contato com o inglês, isso é super comum e você vai ver bastante. Então, don't go, não vá. Esse go aqui significa ir, vá. Don't go, não vá. Então, ir, vá, é esse o sentido aqui do go. Por exemplo, quero falar, não pergunta, não pergunta. Don't ask. Don't ask. Não pergunta. Don't ask. Não pergunta. Don't ask me anything. Não me pergunta nada. Não me pergunta nada. Don't ask me anything. Não me pergunta nada. Então aqui o don't é a abreviação, a contração de do not. Um outro exemplo, quero falar não espera. Don't wait. Don't wait. Não espera. Don't wait. Não espera. O wait aqui significa esperar. Então, don't wait é não espera. Se eu quiser falar não espera por mim, então é don't wait for me. Não espera por mim. Don't wait for me. Então, don't wait for me. Não espera por mim. You don't have to. Você não precisa esperar por mim. Se eu quiser falar, se alguém está gritando, então tem alguém gritando em casa. Don't yell. Don't yell. Não grita. Yell. Não grita. Yell é gritar. Don't yell. Don't yell. E também a gente não pronuncia esse T aqui em inglês. A gente não pronuncia. Mas na hora que está escrevendo tem que ter o T aqui. Mas na hora que vai pronunciar não fala don't yell. Fala don't yell. Don't yell. Não grita. Não grita. Faz silêncio. Don't yell. Agora o don't no meio da frase. Então, deixa eu ver. Eu não canto. Eu não canto. I don't
I don't sing. Eu não canto. Eu não canto. I don't sing. Eu não canto. I don't sing. Eu não... E aqui também, lembra que eu falei do ru, na hora da pergunta? Por exemplo, how do you like me? Então aqui na nossa frase, how do you like me? Que eu falei aqui, que tem o sentido de ru, ao invés de how do you like me, pronuncia how do you like me? How do you like me? Como você gosta de mim? How do you like me? Como você gosta de mim? Aqui é a mesma coisa na hora de pronunciar, na hora que geralmente quando um nativo vai pronunciar isso aqui, ele não fala I don't sing, ele fala I don't sing ou I don't, no sentido de com um som de R, I don't sing. I don't. Deixa eu tirar aqui o T também. I don't sing. I don't sing. Eu não canto. Então quando eles estão falando, eles colocam esse som de R aqui. É super comum no inglês falado isso, no inglês falado por nativos. Você vai ver bastante em séries, em filmes, em vídeos no YouTube. É super comum eles colocarem o som de R aqui e não pronunciarem o T. I don't sing. Eu não canto. Lembrando, o don't é a abreviação de do not. Para você fazer essa abreviação, você apaga o O aqui, coloca o apóstrofo aqui, esse tracinho, e tira o espaço. Aí vira um don't. I don't sing, ou I do not sing. Ou que nenhum nativo fala, I don't sing, I don't sing, I don't sing. Só que você não escreve desse jeito, obviamente. Isso é só para você falar quando você está falando rápido. Aí vai o som de R. I don't sing, I don't sing. Mas quando você está escrevendo, é I don't sing, ou I do not sing. Eu não canto. I don't sing. Eu não canto. Então, um outro exemplo. Para falar que eu não trabalho. I don't work. Eu não trabalho. I don't work. Ou I do not. I do not work. Eu não trabalho. Lembrando, tem que ter o do aqui. Não pode ser só I not work. Isso aqui está totalmente errado. Não é desse jeito. Tem que ter o do aqui para auxiliar. Então, a gente não traduz esse do. A gente não traduz, mas tem que ter na frase. Com o tempo, você pega isso e fica super fácil de você conseguir entender, você conseguir usar essa estrutura no inglês. Isso aqui é bem básico e você se dedicando, sei lá, 2 semanas, até menos do que isso, você pega isso aqui com bastante facilidade. Então, I do not work, eu não trabalho, ou fazendo a abreviação, fazendo a contração, I don't work, eu não trabalho. Se eu quiser falar, você não sabe, contei alguma coisa para a pessoa e ela não sabe, ela não sabia. Então eu falo aqui, you don't know, você não sabe. Você não sabe. You don't know. You, você don't. Ou do not, você não. No, você não sabe. E lembrando, a gente não pronuncia esse K aqui. A gente não pronuncia. Então vira só no. You don't know, ao invés de you don't. Que no. Não é desse jeito. É you don't know. Você não sabe. You don't know. Você não sabe. Então, para eu falar, você não sabe de nada. You don't know anything. Você não sabe de nada. You don't know anything. Você não sabe de nada. Ou, que nem o nativo fala, tira esse T aqui, bota um R, quando ele está falando inglês falado por nativos. You don't know anything. Você não sabe de nada. You don't know anything. Você não sabe de nada. Anything é nada. Nesse contexto, obviamente. No inglês é super importante você prestar atenção no contexto, porque dependendo do contexto, a palavra muda o sentido. Então, you don't know, você não sabe. Para eu falar que nós não mentimos, we, aí seria we don't lie. Nós não mentimos. A gente não mente, é esse sentido. Nós não mentimos. We don't. Nós não, ou do not, sem fazer a contração, sem fazer a abreviação. We do not, nós não. Lie, nós não mentimos. We don't lie, nós não mentimos. Shut up, we don't lie. Cala a boca, a gente não mente. Shut up. We don't lie. Shut up. Então aqui, don't ou do not, mesma coisa, lembrando, tem que ter o do
para falar não aqui nesse contexto. We don't lie. Nós não mentimos. Geralmente você usa esse don't aqui quando é um verbo aqui na frente. Lie, work, or run. Nós não corremos. Nós não, deixa eu ver. Nós não cantamos. We don't sing. Então, geralmente, quando é um verbo aqui, aí é o don't aqui para negativar a frase. Então, agora, a gente vai estudar o do, o sentido de para você fazer alguma coisa, sentido de fazer. Então, esse é o nosso terceiro sentido, sentido de fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser falar, faz isso depois, eu falo do it later. Faça isso depois. Do it later. Do. Faça it. It significa isso, nesse contexto. Do it. Faça isso later. Later é depois, é mais tarde. Do it later. Faça isso depois, faça isso mais tarde. Então, later aqui também, later. Você não pronuncia later. Geralmente é um som de R. Later. 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 Do it later. Faça isso depois. Faça isso mais tarde. Se eu quiser falar, faça seu trabalho. Faça seu trabalho. Eu falo o quê? Do your job. Do your job. Faça seu trabalho. Do your job. Do your job. Faça seu trabalho. Do. Faça your. Aqui o do, nesse contexto, sendo usado para de fazer, aí a gente traduz. A gente traduz. Ele não está sendo usado para auxiliar o verbo, a frase. Então, o do aqui a gente traduz, tá? Com o sentido de fazer. Para negativar, a gente não traduz. E para fazer pergunta, a gente também não traduz. Só para com o sentido de fazer. Então, do, faça your. Your significa seu, sua, seus ou suas. Do your, faça seu, faça sua. Job, job é trabalho, é emprego. Do your job, faça seu trabalho. Do your job, faça seu trabalho. Se eu quiser falar com o do, o sentido de fazer no meio da frase, eu falo I can, deixa eu ver uma frase. I can do that. Eu posso fazer isso. I can do that. I can do that. Eu posso fazer isso. I can do that. Eu. Então, esse I aqui, em inglês, I, é um I. Eu falei isso na aula passada. É um I, só que é um I maiúsculo. Quando é um I minúsculo, tá errado. Tem que ser um I maiúsculo para falar eu em inglês. Então, I can. Can significa posso ou consigo. Então, I can, nesse contexto, está com o sentido de posso. I can, eu posso. I can do, eu posso fazer. Então, do sendo usado para o sentido de fazer. E that, isso. I can do that. Eu posso fazer isso. Ou eu consigo fazer isso, dependendo do contexto. I can do that. Eu posso fazer isso. Eu consigo fazer isso. Então, outro exemplo. Para eu falar, deixa eu ver. Eu faço meu melhor. I do my best. Eu faço meu melhor. Eu faço meu melhor. I do. Do, o sentido de fazer. I do, eu faço meu, my best, meu melhor. I do my best. Eu faço meu melhor. Best significa melhor. I do my best. Eu faço meu melhor. Então agora uma frase com o do e com o do sendo usado para negativar também. Deixa eu ver. Don't do it. Não faça isso. Então aqui o do está sendo usado como auxiliar, aqui no don't, então está sendo usado como auxiliar, ou do not, ou don't, mesma coisa, a gente não traduz esse do aqui do don't, mas aqui no do, aqui com o sentido de fazer. Então, don't do, não faça it, não faça isso, ou don't do that, não faça isso. Don't do it, não faça isso, ou do not do it, não faça isso. Outro exemplo, com do. Do, deixa eu apagar aqui, sentido de fazer. Do what I say. Faça o que eu digo.
Do what I say. Do, faça what. What significa o quê? I significa eu. Say é dizer. Só que aqui tá falando I say, então é eu digo. A gente não fala eu dizer. Super estranho falar assim. Do, faça what. What, o quê? I say. Do what I say. Faça o que eu digo. Do what I say. Para eu falar, deixa eu ver. Com do no meio da frase. Preciso de fazer. You can do more. Você pode ou você consegue fazer mais. You can. Você pode ou você consegue do fazer more, mais. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa, para eu falar, você pode fazer mais do que isso. You can do more than that. Você pode fazer mais do que isso. Esse than aqui significa do que. Então, than, do que, that, isso. You can do more than that. Você pode fazer mais do que isso. You can, você pode, do, fazer, more, mais, than, do que, that, isso. You can do more than that. Você pode fazer mais do que isso. Para eu falar o nosso último exemplo, para terminar aqui com o sentido de fazer. Do that for me. Faça isso por mim. Do. Faça. Do that. Faça isso for me. Do that for me. Faça isso por mim. Do that. Faça isso for me. Por mim. Do that for me. Faça isso por mim. Então agora a gente vai estudar o do, só que para enfatizar. Poucas pessoas sabem disso, mas o do também serve para enfatizar uma frase. Então, deixa eu ver uma frase aqui. Para falar que eu quero muito alguma coisa. Quero muito alguma coisa. I do want it. Eu. Então aqui o do, a gente enfatiza. Eu realmente quero isso. Eu quero muito isso. Eu. Então aqui o do não é sentido de fazer, não é para negativar, não é para fazer pergunta. Ele está sendo usado para enfatizar. A gente pode traduzir como eu realmente quero isso ou eu quero muito isso. Então ele está sendo usado para enfatizar. Então sempre prestando atenção no contexto, porque o contexto de uma frase é super importante, porque dependendo do contexto, o sentido da palavra pode mudar. Então o contexto é super, super importante. I do want, eu realmente quero. Então want it, realmente quero isso. E que nem eu falei no começo da aula, a gente não pronuncia esse T aqui quando a gente está falando rápido. Ao invés de ser I do want it, a gente fala I do want it. I do want it. I do want it. Eu realmente quero isso. Mas para escrever, a gente bota o T aqui. É só na hora de falar que a gente come esse T aqui. Aí junta o want com it, vira want it. Want it. I do want it. Eu realmente quero isso. I do want it. Então, outro exemplo. Eu quero falar que eu me preocupo. Eu me preocupo. Eu realmente me preocupo. Eu realmente me... Peraí que deu um erro aqui. Realmente me preocupo. Pronto. I do worry. Eu realmente me preocupo. Eu me preocupo muito. Worry significa se preocupar. I do worry. Eu realmente me preocupo. Eu me preocupo mesmo. I do worry. Eu me preocupo muito. Se eu quiser falar, eu me preocupo com você. I do worry. I do worry about you. About you. Eu realmente me preocupo com você. Eu realmente me preocupo com você. I do worry about you. Realmente me preocupo com você. Worry about significa se preocupar com alguma coisa ou com alguém, ou se preocupar sobre alguma coisa ou sobre alguém. I do worry about you. Realmente me preocupo com você. Então, o do sendo usado para enfatizar uma frase. Para eu falar que, digamos, eu gosto de você. I like you. Eu gosto de você. Se eu quiser falar que eu realmente gosto de você, enfatizando, I do like you. Eu realmente gosto de você. Então, o do sendo usado para enfatizar a frase. I do like you. Eu realmente gosto de você. Like, a gente já falou no começo da frase, é gostar ou gostar de. I do like you. Eu realmente gosto de você. Sendo usado para enfatizar a frase. Para eu falar
ao invés de ser I, quero falar você. Então, you do remember. Você realmente, deixa eu ver aqui que deu um erro, rapidinho. You do remember. Você realmente se lembra. Realmente se lembra. You do remember. Então o do aqui sendo usado para enfatizar. É super comum esse sentido de do, que é enfatizando uma frase. Você vai ver bastante, é muito comum você ver bastante no dia a dia esse sentido aqui do do sendo usado para enfatizar uma frase. You, você, you do, você realmente remember. Remember é se lembrar. You do remember. Você realmente se lembra. Então aqui também tem outro jeito de falar aqui em português. A gente fala você realmente se lembra, ou você se lembra mesmo. Para enfatizar, a gente usa o mesmo também em português. Mas em inglês, você pode usar o do para enfatizar, que é super comum. You do remember. Você realmente se lembra. Então, esses foram os exemplos dessa aula. O do sendo usado para fazer pergunta, sendo usado para negativar, sendo usado com o sentido de fazer alguma coisa, e para enfatizar uma frase. Esses 4 sentidos de do. O material dessa aula eu vou deixar disponível no meu canal do Telegram. Então você entra lá no canal do Telegram e você baixa o material dessa aula.